Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Alguns breves avisos. Amanhã haverá missa de Todos os Santos, grande festa também, ou grandes festas seguidas. Hoje, festa de Cristo Rei, festa instituída pelo Papa Pio XI, em 1925. Amanhã também festa de Todos os Santos, a Igreja institui um dia para comemorar todos, para que ninguém fique esquecido. Amanhã a Santa Missa será às 11 horas, como o horário das missas de domingo. E no dia 2, também de novembro, outra grande festa e comemoração. Também a igreja destinou um dia para comemorar todos os fiéis defuntos, todos aqueles que se encontram nessa parte da igreja que não se padecente, ou no purgatório. Então haverá 3 santas missas pelas almas do purgatório. A primeira será rezada às 7 horas da manhã, depois haverá uma outra em seguida, e também, para aqueles que quiserem vir no dia 2 de novembro, uma terceira missa às 11 horas também da manhã. No próximo domingo não haverá Santa Missa, pois eu vou estar em missão, vou estar em Florianópolis no próximo final de semana. E no outro final de semana também eu vou estar no Rio de Janeiro para fazer umas confirmações lá com os fiéis de Padre Ângelo. Então vão ficar 2 finais de semana sem missas aqui na capela. Omnis qui est ex veritate audit voce mea. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, diz São João no Evangelho de hoje. Então essa festa foi instituída pelo Papa Pio XI. Recordamos também que eram tempos difíceis aqueles, de revoluções no México, por causa do presidente maçom, que perseguiu todos os católicos, mandou fechar as igrejas no México. E tivemos toda aquela barbárie que foi cometida contra os cristeiros, ficaram conhecidos assim, todos aqueles católicos que combateram contra a tirania desse presidente franco-maçom, e que bradavam, morreram gritando, viva Cristo Rei. E também época terrível na Espanha, com os comunistas, com os rojos, os vermelhos, que também começaram uma perseguição terrível na Espanha, na Revolução Comunista, que mataram vários padres religiosos e religiosas. Foi também um desastre. Então o Papa instituiu essa festa, sobretudo visando isso, que Nosso Senhor deve reinar sim, nas nossas almas, nos nossos lares, nas nossas famílias, como vamos ver mais adiante, mas também deve reinar na sociedade civil. Todas as leis devem estar em favor do Cristo Rei. Tudo na sociedade deve ser regido pelos mandamentos de Deus. Infelizmente, o liberalismo católico, e mesmo também o modernismo, minaram muito o catolicismo na sociedade, de modo que vários papas escreveram sobre o tema. Tanto é que na Quas Primas, o Papa Pio XI institui essa festa, dizendo que todos os anos a Igreja deve comemorar essa solenidade de Cristo Rei, para lembrar a todos que Nosso Senhor deve ser o centro das nossas vidas, inclusive também das nossas leis na sociedade. Todos os povos devem ser católicos, como diz na epístola de hoje, em São Paulo, Deus criou tudo. Tanto no céu como aqui na terra, Deus é o dono de tudo, Ele é o criador de tudo, e todas as coisas e que todas as criaturas devem prestar uma honra, um culto
de adoração a Deus e submissão a Deus, inclusive a sociedade civil. Mas tudo isso aqui subsiste graças à intervenção divina. Papa Pio XI falou muito sobre isso, insistiu muito e condenou vários erros modernos. O Papa Pio IX também, com os sílabos, condenou vários erros modernos. E também Sua Santidade São Pio X. Hoje eu vou usar 2 documentos que confirmam essas condenações modernas, sobretudo o pernicioso erro do laicismo. Então, o Papa Pio X, na sua encíclica Vehementer, sobre as relações entre a Igreja e o Estado. É isso que a franco-maçonaria, esses inimigos da Igreja, os comunistas, quiseram sempre separar a Igreja do Estado. Ou seja, quem quiser ser católico, seja lá na igreja, no final de semana ou no domingo, mas saindo dali da igreja, o Estado é laico. O Estado não tem que seguir nenhuma determinação da igreja, não tem que seguir os mandamentos de Deus, não tem que ensinar o catecismo nas escolas, nem doutrina cristã, nada. Tirar os crucifixos e todas as instituições, porque o Estado é laico, não é mais católico. A Igreja Católica não é mais a religião oficial do Estado. Então, essa ideia, esse erro pernicioso chamado laicismo, e essa ideia de separação da Igreja e do Estado sempre foi condenado pela Igreja. Sempre houve essa colaboração entre o trono e o altar. Os imperadores cristãos, católicos, e também a Igreja, com o Papa, o Romano Pontífice, a Igreja Católica sempre esteve à frente das instituições. Então, São Pio X, na sua encíclica Vehementer, fala sobre essa separação. Que seja preciso separar o Estado da Igreja é esta uma tese absolutamente falsa. E os liberais quiseram isso. Papa Gregório XVI foi o primeiro a condenar o liberalismo, com inclusive um padre apóstata, Félicité de Lamennais, que já começava a instigar isso dentro da Igreja. O católico deve ser no templo, porém, saindo dali da Igreja, ele deve seguir o que o Estado indica. Então, diz, isso é um erro perniciosíssimo, Papa São Pio X. Com efeito, baseado nesse princípio de que o Estado não deve reconhecer nenhum culto religioso, ela é, muito primeiramente, gravissimamente injuriosa para com Deus. Por isso que eu disse, todos nós aqui fomos criados por Deus e todos nós temos essa obrigação de prestar um culto público a Deus. É por isso que todo mundo tem que ir aos domingos e nas festas principais prestar esse culto de adoração a Deus, que é assistir, tomar parte no santo sacrifício da missa. Todos. E todos devem se submeter à religião católica e ao Deus verdadeiro. Todos. Inclusive os pagãos, os judeus, os muçulmanos, os macumbeiros, os espíritas, todo mundo tem que aderir, tem essa obrigação de aderir à verdade. Reconhecer que a Igreja Católica é a única e verdadeira Igreja deixada por nosso Senhor Jesus Cristo e a ela aderir. Há uma obrigação. E o Estado deve custodiar isso. O Estado deve proibir a abertura de falsos templos religiosos que não seja da Igreja Católica, deve combater a maçonaria, combater o maometismo, os judeus, tudo isso. Aqui na época do Brasil Império, quando havia ainda esse trabalho conjunto da Igreja com o Estado, era proibidíssimo abrir essas falsas igrejas, essas igrejolas protestantes eram proibidas aqui no Brasil. Só se pode construir templos, igrejas católicas, onde se presta um culto ao Deus verdadeiro e não aos falsos. E espiritismo, protestantismo, toda essa gente que inventasse fazer essas coisas era posta em prisão. Por quê? São falsários, charlatões. Querem desviar as pessoas da sua finalidade última, que é a sua salvação eterna. Então o Estado proibia isso. Trabalhando com a igreja, trabalhavam para o Deus único, o Deus verdadeiro, contra essa falsidade do paganismo e da heresia. Então é uma gravíssima injúria para com Deus, porque em vez de prestar um culto ao Deus verdadeiro, se presta a um falso. Porquanto o Criador do homem também é o fundador das sociedades humanas. Cristo não só fundou a Igreja Católica, mas todas as sociedades humanas. E conserva-as na existência como nos sustenta nelas.
Devemos, pois, não somente um culto privado, mas um culto público e social para honrá-lo. Ou seja, as missas não é uma coisa só para os católicos, é um culto público para toda a sociedade. Todos estão obrigados a participarem, não é, do culto ao verdadeiro Deus, que somente a Igreja Católica pode prestar. Além disto, essa tese da separação da Igreja e do Estado é a negação claríssima da ordem sobrenatural. De feito, ela limita a ação do Estado à simples demanda da prosperidade pública durante esta vida, a qual não passa da razão próxima das sociedades políticas, e como que ele, sendo estranha de maneira alguma, se ocupa da razão última delas, que é a beatitude eterna proposta ao homem quando esta vida tão curta houver findado. Então parece que os políticos hoje se preocupam somente com assistência social, com a Amazônia, com plantar árvore, com a ecologia, com, sei lá, qualquer outra coisa, aborto, contraceptivo, todas essas coisas desgraçadas e ruins, né? Ideologia de gênero, todas essas palhaçadas. O Estado parece só se ocupa disso e não visa o fim último do homem, que é a sua salvação eterna. Então despreza a Igreja, despreza a religião, despreza os mandamentos de Deus, despreza o próprio Deus. Ou seja, no final das contas, é uma sociedade ateia, sem Deus, que nós vivemos. E aqui vimos isso muito bem na época da esquerda, do comunismo, né? Do Lula, de toda essa gente maldita, né? Que odeia Deus. E quer exatamente isso, destruir, erradicar a religião católica, a religião verdadeira. Essa tese subverte igualmente a ordem muito sabiamente estabelecida por Deus no mundo, ordem que exige uma harmoniosa concórdia entre as duas sociedades. Deve haver uma harmonia entre a sociedade civil e a sociedade religiosa, como eu disse, de modo que todas as leis civis tenham por fim a salvação do gênero humano. Então, por exemplo, é proibido num Estado católico essa coisa terrível, o assassinato das crianças já no ventre, no seio da mãe, que é o aborto. Então, boa parte do mundo já laico já aderiu a isso. Perdendo a força da Igreja na sociedade, então se aprova isso. Na França, diz que já se pode assassinar as crianças no ventre materno já na última semana da gestação. Coisas assim terríveis, o aborto, um pecado grave. Nenhuma sociedade católica jamais deveria apoiar uma coisa assim, horrendíssima. O ensino do catecismo nas escolas, o ensino da religião. Hoje as escolas são laicas, por isso que nós não podemos pôr os filhos nas escolas de hoje. Por quê? Porque é proibido ensinar a religião. É proibido, tem missa, às vezes alguns colégios ou outros que ainda têm católicos, porém ensinam catolicismo e esses erros modernos todos. É uma bagunça. Por isso que nós falamos sempre, insistimos sempre, das mães e os pais formarem os filhos. Essas escolas são um desastre e sem religião. Na época que eu estudava, a aula de religião era ensinar todas as religiões. Tem o judaísmo, tem os muçulmanos, tem os pagãos, tem a Igreja Católica, e aí você escolhe a que você quer aderir. São erros perniciosos, terríveis. Por isto, não tem os pontífices romanos, segundo as circunstâncias e segundo os tempos, cessado de refutar e de condenar a doutrina da separação entre a Igreja e o Estado. Notadamente, no nosso ilustre predecessor, Leão XIII. O Papa Leão XIII também tratou muito sobre esse tema. Várias vezes e magnificamente expôs o que, consoante a doutrina católica, deveriam ser as relações entre as duas cidades. Entre elas, disse ele, cumpre necessariamente que uma sábia união intervenha, união que se pode, não sem justeza, comparar àquela que reúne no homem a alma e o corpo. Deve haver uma unidade, né, entre a Igreja e o Estado, assim como há essa unidade entre o corpo e a alma. Muitos pontífices romanos condenaram todos esses erros, essas heresias modernas. Infelizmente, vimos que com o advento
do falso Concílio Vaticano II, tudo isso foi posto, foi calcado aos pés, foi jogado fora. Paulo VI, esse homem terrível, viajou, foi em vários países, pedindo incessantemente que os governantes tirassem de suas constituições a religião católica como sendo a religião oficial do Estado. Ele que implantou o laicismo em vários países. Então imaginem esse concílio, aprovado por esses homens das trevas, muitos deles franco-maçons também, pessoas infiltradas na igreja que trabalham para o mal, foram os responsáveis pela situação que nós nos encontramos hoje. E nos perguntamos, será que é possível uma restauração? Então esses homens se infiltraram, destruíram a igreja por dentro, puseram bombas ali nos seus alicerces, como diz São Pio X, pôs o veneno na raiz para matar a árvore inteira, que é o modernismo, e esse conjunto inteiro de heresias. Então foi minando ali dentro a igreja e depois a sociedade civil, porque a igreja era quem mantinha com sua moral, com sua doutrina, com sua disciplina, a sociedade civil era o freio, a religião sempre foi o freio da sociedade. Então a religião, sendo infiltrada por maçons, por comunistas, por toda essa gente terrível, foi mudando a sua doutrina, mudando seus ensinamentos, infelizmente, e a sociedade foi aos poucos aderindo a essas ideias da Revolução Francesa. Então todas essas ideias que nós vimos aqui, condenadas, que nós falamos aqui, vêm da franco-maçonaria, que triunfou na Revolução Francesa. Essas ideias liberais, maçônicas, revolucionárias. O comunismo ateu, vem todas essas ideias de que o que importa é esse mundo aqui, o material, viver bem, estar bem e tudo isso, e a alma, a vida eterna, isso não interessa, somente o materialismo, os prazeres aqui desse mundo, as modas, os luxos, o dinheiro, riquezas, porém a alma não importa muito, os mandamentos de Deus não. Primeiro, os direitos de Deus, os direitos do homem, como diz a Revolução e o Concílio Vaticano II, os direitos do homem contra os direitos de Deus. Agora não, os 10 mandamentos vão contra os direitos do homem. Não, agora a mulher tem direito de fazer o que quiser, de abortar, de fazer ligação, de não ter filho, de escolher fazer o que quiser, de ser uma revolucionária, de ser igual aos homens, de fazer tudo que é de ruim. Promiscuidade, modas indecentes, tudo. Posso fazer tudo, porque não se pode reprimir mais nada. Os homens a mesma coisa também, podem viver todo mundo de maneira desregrada e é o que importa. A nossa salvação, a vida eterna, Deus, a religião, isso é coisa do passado, não existe mais. O fim de tudo isso é levar ao ateísmo. A Europa vive isso, claramente. E São Pio X diz que há um remédio, e escreveu um documento falando isso, esse Supremo Apostolato, sobre a restauração de tudo em Cristo. O Papa São Pio X consagra o seu pontificado a isso, a tentar restaurar tudo por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, a sociedade civil, tudo, se não for por nosso Senhor, se nosso Senhor não triunfar, se nosso Senhor não reinar na nossa casa, na nossa vida, na nossa alma e na sociedade civil, é impossível haver paz aqui nesse mundo. Só haverá paz por meio de nosso Senhor, com o nosso Senhor, pela doutrina de nosso Senhor. Enquanto a sociedade, o mundo, os políticos, a própria igreja, entre aspas, essa falsa igreja modernista, continuar expulsando nosso Senhor das almas, mais será difícil uma vitória, uma conquista, uma reorganização de tudo. Todas as leis nossas devem ter em vista nosso Senhor e o seu ensinamento. Senão, não haverá restauração, infelizmente. Não é a ONU que vai trazer a paz mundial, é nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele não reinar nas almas, já era. E vimos também que essa é a audácia, essa audácia é terrível nos inimigos da igreja, nos maus. O anticristo, por exemplo, ele só pode aparecer, esse homem das trevas, se acabar com as monarquias católicas, com os reis,
se todos os presidentes... Já acabou, né? Só uma monarquia ainda que persiste e controla tudo, né? A maçônica inglesa. E destruiu todas as outras, né? Instituiu repúblicas democráticas. E aí sim, repúblicas democráticas maçônicas. Porque aí sim, todos os presidentes da maçonaria, um dia eles vão se reunir e eleger o seu governante mundial, né, que é o propósito deles, ou seja, escolher o anticristo. O anticristo só podia aparecer se os reis não fossem mais católicos, se os países não fossem mais católicos, porque um país católico jamais aceitaria o anticristo, ser dominado ou governado pelo anticristo. Então esses planos de dominação já vêm há muito tempo, e esses planos foram implantados assim, por meio do laicismo, da sociedade laica, da escola laica, do Estado laico, tudo. Né? Direitos do homem e sem Deus. Aí sim virá esse homem das trevas. E São Pio X já acreditava, vendo isso na sua época, ele já acreditava que o anticristo já estava trabalhando naquele tempo. Diz ele, quem pesa estas coisas que estamos falando, né, tem direito de temer que uma tal perversão dos espíritos seja o começo dos males anunciados para os fins dos tempos. São Pio X já pensava nisso. Tanta coisa errada dentro da igreja. Era só bombardeio o dia inteiro. Os modernistas e a maçonaria, né, agindo nas leis na sociedade. Ele fala, parece já algo anunciado para os fins dos tempos. E como que sua tomada de contato com a terra e que verdadeiramente o filho de perdição, de que fala o apóstolo, no 2 Tessalonicenses 2:3, já tenha feito o seu advento entre nós. Parece que o filho da perdição já apareceu entre nós. Tamanha é a audácia e tamanha a sanha com que por toda parte se lança o ataque à religião, com que se investe contra os dogmas da fé, com que se tende obstinadamente a aniquilar toda a relação do homem com a divindade. Tudo aquilo que tenta ligar o homem com Deus está sendo destruído. Então não se pode mais pregar o evangelho, não se pode mais fazer missão, não se pode mais evangelizar, não se pode mais fazer proselitismo, querer converter ninguém, não pode ter crucifixo, não pode ter aula de religião, não pode ter missa tradicional, não pode ter nada. Não. Ele falou, você só pode ser o anticristo que já está trabalhando aqui. Né? Os dogmas mudaram tudo, os modernistas mudaram a religião, mudaram os sacramentos, fizeram uma missa protestante herética, estão mudando, estão acabando com tudo. Você só pode ser o fim dos tempos. Em compensação, e é este, no dizer do mesmo apóstolo, o caráter próprio do anticristo. Com uma temeridade sem nome, o homem usurpou o lugar do Criador, diz São Pio X. E esse triunfo foi constatado na época da Revolução Francesa, com a Carta dos Direitos do Homem, e depois com o Concílio Vaticano II, dizendo que aquele concílio, tudo que estava sendo feito, era para a dignidade, para exaltar o homem. Usurpou o lugar do Criador, elevando-se acima de tudo o que traz o nome de Deus. Foi a revolta de Lúcifer. Lúcifer queria sentar onde? No trono de Deus, destronar a Deus, né, para ele tomar posse, por inveja, né, do lugar de Deus. E onde foi parar Lúcifer, Satanás? No quinto dos infernos. São Miguel Arcanjo se juntou com todos os anjos do bem e pôs Satanás para correr, trancou ele no inferno. Porém, Satanás não quer ficar no inferno, né? Ele quer sair e espalhar o mal, a cisânia, a intriga e a inveja. E o que ele fez suscitou no coração dos homens também a mesma coisa, que eles deveriam se revoltar contra Deus, que eles poderiam ser melhor que Deus. Aí vem essas invenções tecnológicas, essas coisas, internet, televisão, rádio, todas essas coisas, essas porcarias, né? Avião, todas essas coisas modernas, e o homem acha que agora pode ser melhor que Deus. A ciência infla, as universidades, né? Todo mundo acha agora que é melhor que Deus, que já descobriu tudo, né? Que Deus não existe, que o homem veio do macaco, veio não sei de onde, e que é tudo mentira da religião, que a Bíblia está tudo errado, e que só o homem é que sabe de tudo, que pode fazer tudo. Então isso é o espírito de Lúcifer, de rebelião, e que Deus deve ser banido, né, das nossas casas, da religião, das nossas famílias, tudo isso. Então imaginem, né, como o diabo trabalha, né, há séculos já para tirar Deus, né,
E aqui, né, na vida espiritual, ele que quer sentar no trono de Deus, e aqui nesse mundo quer fazer o homem ficar no lugar de Deus, fazer as vezes de Deus. E isso a tal ponto que, impotente para extinguir completamente em si a noção de Deus, ele sacode, entretanto, o jugo da sua majestade e dedica a si mesmo o mundo visível à guisa de templo, onde pretende receber as adorações dos seus semelhantes. Então, ele tenta destronar a Deus do seu trono de majestade para colocar o homem, em vez de as pessoas adorarem a Deus com culto verdadeiro, vão adorar o homem. E nós sabemos que o 10º fala dessa adoração a esse homem, que vai ser esse homem das trevas, o anticristo. Não? Porém, todo mundo, toda a sociedade vai trabalhar para esse fim, para que o homem seja adorado em vez de Deus. Sente-se no templo de Deus, onde se mostra como se fosse o próprio Deus. Senta-se no templo de Deus, onde se mostra como se fosse o próprio Deus. Então as pessoas vão adorar esse falso ídolo, esse homem, achando que estão adorando a Deus. Porém, São Pio X fala que a vitória certa é a de Deus, sempre. Não adianta, todas as vezes que o mal vem maquinando, os homens vêm trabalhando contra Deus, a política também, tudo que vai contra Deus, é em vão, porque o final, Deus é quem vai vencer. O anticristo, o falso profeta, essa gente ruim toda que está aí, esses ateus, esses comunistas, toda essa gente materialista, os falsos cristãos que seguem isso daí, os liberais, os modernistas, toda essa gente vai ser esmagada por Deus. Porque no final das contas, ninguém é maior que Deus. O próprio diabo também será jogado para sempre, trancado num lago de fogo, e lá haverá só choro e ranger de dentes. Então, meus irmãos, não apoiar essas ideias modernas, seguir lutando, pelejando por Cristo Rei. Padre, Monsenhor, como posso fazer isso? Por exemplo, na minha família, Nosso Senhor deve reinar nos nossos lares, na nossa casa. Por exemplo, ter um tempo dedicado para o ensino da religião às crianças, ensinar o catecismo, a doutrina católica aos filhos, rezar sempre em casa, em família, rezar o terço todos os dias, se possível, ler a vida dos santos, levar uma vida católica exemplar, praticar bem a modéstia exterior, porque influenciamos também na sociedade civil. Quando as famílias, as crianças, os pais, tudo, vão à Santa Missa, por exemplo, as pessoas veem, nossa, olha aí uma família católica, modesta, as pessoas falam que são pessoas religiosas, são pessoas de Deus ao menos, mas não sabem nem mais que são católicos hoje, mas ao menos são pessoas de Deus. Então, vai aos poucos mudando também. Nossa, por que as pessoas se vestem assim, não mal vestidas assim? Será que a gente tem que dar bom exemplo? Os padres também de batina, a missa católica, tudo isso vai causando uma transformação aos poucos na sociedade. Dá bom testemunho. É pouco, somos poucos, sim, porém fazemos a diferença, é o que importa. Outros também, por exemplo, outros que trabalham na política, eu não recomendo a ninguém, mas os papas falam sobre isso, por exemplo, os católicos que se engajem na política e que vão contra essas ideias erradas, todas, contra aborto, contra LGBT, ideologia de gênero, todas essas desgraças ruins, a favor da religião, ou seja, de causar uma reforma. Os católicos têm que se juntar também para combater esses erros na política. Às vezes aparecem aí uns ou outros, que gritam em Viva Cristo Rei, etc. São poucos, alguns tentam fazer alguma coisa ou outra como podem, mas é assim, aos poucos, com a graça de Deus. Sem a graça de Deus, nada. Então, reinar nas nossas almas, Monsenhor, como Nosso Senhor pode reinar então nas nossas almas? Estando em estado de graça, combatendo o pecado mortal, confessando-se frequentemente, comungando sempre, entronizando Nosso Senhor, onde? Na nossa alma, no nosso templo interior. Porém, Nosso Senhor só vai reinar na nossa alma se Ele for o centro de tudo. Se tiver lá o trono dele lá na nossa alma, e Ele com toda a sua realeza, sem mancha nenhuma de pecado grave. Então, o que eu tenho que fazer para Ele reinar na minha alma? Eliminar o pecado mortal e levar uma vida sacramental. Depois, entronizá-lo na nossa casa. Entronizar o Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, levar uma vida católica, dar bom exemplo, ensinar a doutrina aos nossos filhos.
e depois na sociedade também. Eu falei só sobre política. Quem é político e tenta influenciar de algum modo, não é a política em geral, o país, como Garcia Moreno, né, que foi um presidente católico muito bom, tantos outros que eu não vou nomear aqui. Mas também no seu trabalho a lei dá um bom exemplo como um católico. Se alguém faz alguma coisa ruim, não, eu não posso, eu sou católico, não posso aceitar isso, não, eu vou me negar a cooperar com isso, etc. E assim vai. Por quê? Porque eu sou católico, porque isso vai contra a lei de Deus. Então, no nosso ambiente também de trabalho, no nosso dia a dia, vamos dando testemunho e assim vamos mudando ao menos um pouco a nossa sociedade e vamos fazendo com que Cristo vá reinando cada vez mais. Ave Maria Puríssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo.